Pouco antes da volta de Jesus do fim do mundo, as pessoas estarão indiferentes em relação às profecias bíblicas. Pois na volta de Cristo, a Bíblia ensina que muitos estarão indiferentes para com o evento e por isso serão pegos de surpresa. Jesus Cristo comparou a indiferença da humanidade nos últimos dias com a indiferença dos antediluvianos, quando eles foram pegos de surpresa pelo dilúvio. Quer ver? Isso está em Mateus capítulo 24, versos 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, veja a comparação que Cristo faz, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Cristo ensina aqui que as pessoas estarão tão indiferentes que levarão a sua vida normalmente, e não é um erro, não é? Comer, beber, casar, se dar em casamento são coisas que Deus fez para nós. O problema aqui no contexto é a indiferença, né? As pessoas têm uma vida normal como se nada estivesse acontecendo ou para acontecer. E assim como ocorreu com os antediluvianos, que enquanto comiam, casavam, davam-se em casamento e faziam as suas impiedades, o dilúvio os pegou de surpresa. Assim acontecerá quando Cristo voltar. Muitos serão pegos de surpresa porque estão totalmente indiferentes em relação às profecias apocalípticas da Bíblia. Não foi por acaso que Cristo disse em Lucas 18:8, na verdade ele fez uma pergunta, que é uma pergunta retórica, não é? Que é a seguinte: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A coisa será complicada, e é complicada. O ser humano permanece indiferente, mesmo com todos os sinais que Cristo deixou nas Escrituras, mesmo com todas as profecias apocalípticas ou profecias a respeito do tempo do fim. Além disso, olha que interessante, no filme você vê que uma minoria luta para avisar uma maioria que está indiferente. Pois pouco antes da volta de Cristo, uma minoria pregará o evangelho para uma maioria que estará totalmente indiferente e, infelizmente, uma boa parte dessas pessoas que fazem parte da maioria, diríamos assim, elas não crerão na mensagem, né? Então a Bíblia chama essa minoria de remanescente. Remanescente é um restante de pessoas, né, que permanecerá fiel a Deus nos últimos tempos, diante de todo o cenário mundial, que será contrário ao Evangelho. Apocalipse 12:17 e 14:12 apresenta esse povo remanescente, esse restante de cristãos, né, que vai pregar o Evangelho eterno, como diz Mateus 24:14, para que Jesus volte, e esse Evangelho eterno será pregado, será contextualizado nas chamadas 3 mensagens angélicas, que são 3 recados, 3 avisos finais de Deus para a humanidade. E eles se encontram em Apocalipse 14:6-12. Mas, infelizmente, boa parte das pessoas não crerá na mensagem. E isso é profetizado em 2 Pedro 3, versos 13 e 4. Olha o que diz a Bíblia. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, os antepassados, não é? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Tais pessoas que acham, né, que o mundo sempre foi o mesmo e sempre o será, e que, portanto, não haverá uma intervenção divina neste mundo, tais pessoas não terão desculpas. Por quê? Porque além do Espírito Santo trabalhar na mente delas, para que elas aceitem a Jesus como Salvador, como vemos em João 16, 8 a 14, a Bíblia responde de forma categórica a este argumento apresentado pelos ímpios em 2 Pedro 3, 6 e 4, profetizado por Pedro, não é? Esse argumento de que o mundo, não é o mesmo e sempre o será, e que, portanto, Jesus não voltará e muito menos cairá fogo do céu. Olha como Pedro responde a este questionamento cético. Em 2 Pedro 3, versos 5 a 7. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual, ou seja, através da água, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Para quem quiser, há evidências de sobra de que o mundo passou sim por um dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, ou seja, pela mesma palavra que ordenou que a água destruísse o mundo no período antediluviano, no período diluviano, diz assim, a mesma palavra de Deus, não é? Por essa palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então Pedro argumenta o seguinte: se você descrê que Jesus vai voltar e que esse mundo será consumido pelo fogo, dá uma olhadinha no dilúvio. Eles também não acreditavam que o mundo seria consumido, destruído pela água. Eles não acreditavam que água poderia cair do céu. Porque na época não tinha chuva, era uma neblina que subia da terra e regava o planeta. Então eles não acreditavam que era possível cair água do céu. Da mesma forma, hoje, muitos não acreditam que Deus é capaz de fazer cair fogo do céu. Então, se Deus, com o poder da sua palavra, pôde fazer cair água do céu e fazer com que a água jorrasse da crosta terrestre, é óbvio que ele pode fazer o mesmo, só que agora mudando o elemento, com fogo, como ele ensina na Bíblia. Jesus não quer, amigo internauta, que nós sejamos pegos de surpresa. Foi por isso que quando ele foi perguntado sobre o final dos tempos, em Mateus 24:3, os seus discípulos perguntaram a respeito, ele deu aos seus seguidores uma relação de sinais que são avisos de que a sua volta está bem próxima. Então eu recomendo que você estude esses sinais, lendo Mateus 24, Lucas 21, 2 Timóteo 3, 1 a 5, tá? E estude também Daniel capítulo 2, que é um capítulo muito precioso que aponta para a volta de Jesus.